Bem-vindos, senhoras e senhores, essa droga de canal. Eu sou o Lucas e não se esqueça da primeira edição, porque ela foi uma vida passada. Hoje nós falamos da segunda edição de Lobisomem ou Apocalipse. Antes de falarmos desta belíssima obra que é a segunda edição de Lobisomem Apocalipse, que marca o coração de tantos dos brasileiros que jogam RPG no mundo das trevas, quero fazer alguns apontamentos. Primeiro eu quero agradecer ao pessoal do Dado Selvagem, especificamente ao Denis, que fez uma arte, cara, eu me senti muito contemplado pelo que vocês fizeram, então um grande abraço aos senhores. Agora, eis aqui o resultado da votação. Vejam aí, eu não vi exatamente qual é a ordem dos livros exatamente, mas o último aviso que eu fiz lá naquela droga, falando que você estava com o tempo acabando para fazer sua votação, sua escolha na ordem de apresentação, teve mais um ser humaninho que votou lá e fez toda a diferença, porque nós vamos ver no próximo vídeo dessa droga, nós vamos ver Who's Who Among Werewolves, que é o Garou Saga. Então, agradeço a esse cara aí que votou por último. Seja lá quem for, um grande abraço pra você, porque tava tudo empatado ali, você fez aquele gol bonito, daquela partida maravilhosa pra poder fazer o desempate. Muito obrigado. E envie uma mensagem lá na Droga de Insta, caso você queira participar do Clube do Livro. Lembrando, não paga nada, a única exigência que eu faço é que você entenda um pouco de inglês. Eu esqueci de falar isso antes, mas estou dizendo isso agora. E quero finalizar as considerações iniciais mandando um grandíssimo abraço para a Tatiana Vertier, para o Rodrigo Hagabashi, que veio lá do Pará só para dar um cheiro na gente, ao Rodrigo Pontes, ao Rafael Oliveira, um grande beijo para vocês. E é claro, não por último e não mesmo menos importante, o grande Adriano Manifestos. Cara, vocês são demais, foi muito legal encontrar vocês. Para que vocês que estão moscando aí, a gente teve um encontro presencial. Eu vou colocar uma fotinha aqui para vocês verem. É lógico que a gente foi no barzinho, a gente tomou muita cachaça e fomos presenteados também. Pô, muito obrigado, Rodrigo Hagabashi, pelo presente e pela presença dos demais. Vocês são foda. Então, sem mais delongas, falando em amor, a gente vai falar de Lobisomem ou Apocalipse, a segunda edição. Eu, particularmente, tenho um puta apreço por esse livro. Primeiro porque quando eu adquiri, né, eu era muito jovem, eu não tinha dinheiro pra fazer porcaria nenhuma, mas ao mesmo tempo a cachaça era barata, então eu gastava meu dinheiro, muito grande parte em cachaça, enfim. E quando sobrava um dinheiro, eu rezava para que desse para comprar algum livro de RPG, porque era a minha grande paixão na minha juventude, e voltou agora depois da vida adulta. E esse livro aqui, esse judiado aqui, todo cagado, tudo cheio de história para contar, era na época lá da Terra-média, no Cambuci, se eu não me engano, que é o bairro lá, e aí eu fui com a rapaziada, tava tendo tipo uma queima de estoque, e eu vi esse e outros, né, que tinham lá, que eram livros que tinham erros de impressão, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que fez eu pegar esse livro. Primeiro foi o preço, né? Porque com erros de impressão, então a Devir estava vendendo por mais barato, né, esses livros. E então eu peguei esse malandrinho aqui, que ele veio simplesmente, né? Você tem aqui o livro normal, mas algumas páginas elas estão simplesmente de ponta cabeça. Que é justamente aquele conto inicial, né, do livro, mas eu cago e ando para esses detalhes bestas, né, então eu gosto muito quando as coisas vêm com defeito, acredite você ou não, porque ele é único, né, então este livro aqui com este defeito, ele é meu, entende? Ele tem uma história comigo e, cara, com o grupo que jogou comigo na época e com quem está jogando comigo agora. Mas esse livro ele pertence a mim e toda vez que eu olho pra ele, eu lembro de tudo que eu já passei em mesas, enfim. E, enfim, uma parte também da minha infância e da minha adolescência que foram as épocas muito legais, mas estão submersas. Mas valeu a pena. E falando em nostalgia, esse livro, ele, como eu disse no começo, né, ele não descarta o material que já foi abordado em Lobisomem Apocalipse. Aliás, é uma coisa que é colocado na nota, no final do livro, as palavras finais de Mark Rein-Hagen, que foi um esforço da segunda edição não descartar as coisas que são levadas, que foram feitas durante a primeira edição. Na verdade, elas nem recicladas foram, elas foram completamente exploradas aqui na segunda edição. Então, aqueles que são mais veteranos, né, como eu, você, enfim, outras pessoas, e que são mais veteranas que eu, porque, bom, eu não sou tão velho assim, na verdade nada velho,
enfim, fica ao seu julgamento e foda-se também, é que você fica mais confortável em lidar com um material que já foi lançado, né? Tudo bem que a maior parte, se não toda a primeira edição de Lobisomem, ela foi publicada em inglês, tirando os Tribe Books, mas mesmo assim já é alguma coisa que você pode tirar muito proveito, né? Nossa, meu olho tá coçando muito a essa altura do campeonato, ele deve estar vermelhaço, é porque eu não consigo ver aqui do celular, mas enfim. Continuando, nós temos o quadrinho, né, porque é a grande marca de Lobisomem Apocalipse. Como eu disse, os Tribe Books de Fúrias Negras e Roedores de Ossos, eles fazem parte da primeira edição, e os quadrinhos, eles são um marco muito importante. Ele marca, principalmente aqui no livro básico de Lobisomem Apocalipse, e, porra, é uma puta história. Aqui nós somos inseridos algumas personagens que são canônicas, que é Evan Curupassado, Marika Bra e o Albert, o futuro rei Albert, porque ele é um cara ostracizado, ele brigou com, se eu não me engano, é o vô dele, eu não lembro quem que é, eu disse é o tio, não lembro, que é o Jacob Morningkill. Ele é um grande ancião em Nova York e eles acabam tretando porque o Morningkill já tá maluco e ele não admite as honras, não admite os renomes adquiridos pelo Albert, então ele expurga ele da seita. Assim ele fica meio que sendo um pária, meio que sendo um ronin ou coisa do tipo, até ele encontrar o próprio, né, o Evan Curupassado, que está passando pela sua, não pela primeira mudança exatamente, mas ele está um filhote perdido porque os espirais negras estão atrás dele para um recrutamento. Então cabe ao Albert, que busca a ajuda da Marika Bra, mesmo eles sendo rivais ou alguma coisa do tipo, assim como mostra nos quadrinhos, eles se encargam dessa responsabilidade de cuidar do Evan, e ele se mostra um Wendigo muito proeminente de uma missão muito importante, que é justamente trazer a paz para, que na verdade livrar a tribo desse amargor, que a gente vai ver essas informações mais se eu não me engano, no conto introdutório do livro do jogador da segunda edição. Vai demorar um pouco, porque esse livro ele foi lançado um pouco tardiamente, mas é basicamente isso. E o quadrinho, se você já leu, se você tem esse livro da segunda edição, sabe que o quadrinho é do caralho, uma arte muito legal. Aliás, o cara que faz a arte aqui desse livro, do quadrinho, ele vai fazer muitas e muitas artes de Changeling the Dreaming, o Sonhar, né? Então se prepara, porque se você gostou, vai ter muito mais obras desse cara. E esse cara é muito bom também, ele tem outros trabalhos aí. Dá uma pesquisada aí, eu vou colocar o nome dele aqui porque eu esqueci. E já pegando ali o bonde, falando sobre arte, a versão brasileira, ela conta com algumas ilustrações do Lourenço Mutarelli. Mas eu recomendo muito o trabalho dele, ele é um quadrinista, ele é um ator, ele é escritor, é diretor, cara, o cara é muita coisa. E dentre as coisas que eu gosto muito dele, caso você já tenha assistido A Que Horas Ela Volta, que é com a Regina Casé como protagonista, ele é o arquiteto, é o pai do rapaz lá que tem a mesma idade que a filha da Regina Casé. Muito interessante ver ele nesses papéis. E ele fez também, eu não conheço todos os filmes, mas os que eu vi, que eu me lembro nitidamente, é outro que é o Elon não acredita na morte, que ele faz um cara que, enfim, é um amigo do Elon. Cara, é um filme cabeção. Eu recomendo pra caralho esse filme. Até esses dias eu acho que ainda estava disponível na Netflix, caso você queira assistir. O Mutarelli, a grande obra que, enfim, na minha opinião, é o livro que ele escreveu, que é O Cheiro do Ralo. O Cheiro do Ralo, se você não conhece, vai atrás, não vou dizer nada. Só a única coisa que eu posso dar um incentivo pra você, ou não, caso você não goste desse ator, é que o protagonista é o Selton Mello. É um puta filme, ele é cabeção também. Então vá lá ver, porque vale muito a pena. Ele escreveu o livro, mas parece que ele não participou em quase nada da direção. E por que exatamente tem essas artes do Mutarelli? Não é à toa. Eu recentemente, eu li o livro, né, da segunda edição. Eu vi que tem muitas artes que faltam. Eu sempre compro a versão do livro original, ou seja, eu comprei a segunda edição em inglês e sempre faço comparações. E, cara, a segunda edição ela tem muito mais ilustrações do que a versão brasileira. Então ficaram buracos, né? Eu não sei por que ficaram esses buracos, e muitas dessas lacunas foram preenchidas por outros artistas, entre eles o Mutarelli. Então eu vi algumas entrevistas, né, com o Mutarelli, e ele disse que era uma época de produção em massa ali na Devir, uma época que ele estava querendo tirar uma grana a mais,
Não pareceu ser um episódio muito importante para a vida dele, mas mesmo assim ele deixou representações muito interessantes sobre o que ele achava que era Lobisomem Apocalipse. Se você já viu aquela imagem daquela loba, essa é uma arte dele, que ela tá tipo meio que de cócoras assim, não sei descrever como que ela tá exatamente, mas sentada nos próprios pés, e ela tá na forma Crinos, e como uma loba, ela tem vários seios, assim. Muito interessante essa representação de uma Garou fêmea, né? Muito legal. Mas saindo um pouco do escopo artístico e indo mais aos técnicos, eu tenho uma observação a fazer. Eu não sei se é porque a minha versão em português ela é defeito, enfim. Mas dá uma checada aí. Cara, a minha versão ela tem muitos erros de diagramação, ela tem muitos erros de revisão, muitos erros de tradução. E se a sua segunda edição ela não tiver nenhum defeito grave, igual o meu com as folhas de ponta cabeça, ou algo do tipo, pode ser que seja uma outra tiragem. Então você não tenha um livro que tenha os defeitos que eu tenho. Porque aqui, cara, tem uns erros crassos que eles atrapalham muito na compreensão, não muito na compreensão do que é o jogo, mas algumas informações importantes, por exemplo, a pontuação de gnose inicial do impuro, ela está como 5 e não como 3, sendo que no original está certo. Então esses tipos de erros, cara, eles são imperdoáveis, a tradução também ela deixa a desejar. O Silvio Gonçalves ele já fez bons trabalhos, mas essa não é a primeira vez que eu já vejo uns erros gritantes dessas traduções aqui da Devir. Bom, quanto às diferenças da primeira e segunda edição, uma das primeiras coisas que eu tenho a dizer é que ele traz esse tom novamente, né, sacro, mas ele não tem os aspectos que são mais nítidos, mais evidentes, mais óbvios que você tem na primeira edição. Ele tem esse ar de missão realmente religiosa, mas ele muda um pouco no sentido... ele fica mais elegante. É isso, eu tenho a pauta aqui na minha frente, mas eu não consegui achar até agora uma palavra que pudesse descrever como que está a segunda edição, e é elegância. Ele está muito mais sutil, não é uma coisa de cruzada, de templário e coisa e tal, que tem uma missão. Não, ele traz um ar de combate, sim, uma coisa de dever, mas essas sensações elas ficam muito mais culturais. Então ele não se torna mais um livro de cruzada, uma coisa mais missionária, ele se torna uma coisa muito mais sacra, porque ele enfoca e muito mais nas ritualidades que existem em Lobisomem Apocalipse. Vou dizer sobre isso mais pra frente. E dentre as mudanças que vale a pena serem destacadas é a regra de combate, porque ele faz uma universalização ali do que nós vimos na segunda edição de Vampira Máscara e que nós veremos em Mago Ascensão, justamente para facilitar, palavras escritas aqui no livro, a interação e o combate entre os cenários. Então, ao mesmo tempo que ele desestimula lá no final para você não fazer o crossover, ele fala assim, não, mas não faz, mas faz, né? Então, vai entender qual que é a cabeça desses caras. Na verdade, a gente entende, né? É vender. Outra mudança importante é o sistema de renome. Como eu disse, ele era contado com 1 milhar, né? Você tinha pontuações, por exemplo, quando você era premiado por fazer alguma coisa de combate, por resolver algum enigma ou por defender a litania, você era premiado numa pontuação de, no mínimo, 50 pontos de gnose, ou 500 pontos de gnose, 100 pontos de gnose, de renome, e não como a gente está acostumado na segunda e na terceira edição, no V20 também, no W20 quer dizer, que é aquela pontuação de pontos permanentes e pontos temporários de 0 a 10. Então ficou muito mais simplificado e muito mais intuitivo, até tem uma mecânica muito interessante sobre o renome, que você pode fazer rolagens caso queira considerar qual que é a importância que algum ancião pode dar a algum Garou, se ele pode ser confiável em algum combate, em algum conselho. Cara, eu adoro essa edição, eu já comi com farinha essa porra, nem sei qual é a vez que eu li esse livro aqui, eu devo ter lido umas 6, 7 vezes esse livro, e ele é um livro muito bom, ele é um livro muito dinâmico, mas deixa eu até me acalmar aqui, porque eu acho que eu tô eufórico, velho, esse livro aqui ele me deixa emocionado. Bom, ao mesmo tempo que ele muda algumas coisas, ele também traz aprofundamento em outras que são muito importantes. A primeira delas é um aspecto que eu vou falar sobre isso ao final do vídeo, que é a introdução dos nomes Garou. Na primeira edição ele não faz questão de que a partir do ritual de passagem você adquira um nome pelo qual os espíritos e a nação ela te conheça, e isso é introduzido a partir daqui da segunda edição. Eu acho isso muito importante e vai corroborar com os aspectos épicos que todo mundo diz, mas ninguém
sabe explicar, pelo que eu entendo e já li nas comunidades, por que lobisomem é um elemento épico. Mas enfim, eu digo sobre isso no final do vídeo. Outra coisa interessante é essa exigência que se faz de um tutor ou um espírito para apresentar, ensinar esses dons que os lobisomens usam, né? Isso não existe na primeira edição, isso eu já tinha destacado lá no livro das Fúrias Negras, mas aqui eu acho importante pontuar porque isso faz parte daquela riqueza espiritual e sacra que inunda, né, a segunda edição, a partir da segunda edição. Esse contato espiritual ele é muito importante e um elemento, que é essencial quando a gente fala de ambientação, é justamente quando a gente insiste em elementos que existem dentro do jogo. Se a proposta é o do horror visceral, que eu já falo sobre isso também, e espiritualidade, então eu tenho que lembrar o tempo todo o jogador ou o narrador, enfim, o leitor, de que isso está presente o tempo todo. Toda vez que eu vou fazer... tudo bem que isso esteja claro nas regras de fúria, que toda vez que você faz uma rolagem de fúria, você também está fazendo uma rolagem de frenesi. Eu quero deixar isso claro todas as vezes que tiver um texto falando sobre rolagens de fúria. Por quê? Porque essa insistência é justamente para deixar... isso é uma coisa mais artística, é uma coisa mais metalinguística, que é pregar na tua cara que isso está presente no jogo. Isso é muito importante, isso não é redundante. Assim como a espiritualidade. Você colocar quais espíritos podem te ensinar determinados dons, isso também vai trazer uma riqueza, vai trazer um detalhe e os elementos da espiritualidade dentro do jogo. Muito importante e muito legal ter feito isso. Outra coisa legal que foi realmente do caralho, por mais que eu tenha lido umas 6, 7 vezes esse livro, quando chegou na parte das tribos, eu até pensei em falar assim, cara, eu acho que eu posso pular essa parte, porque eu não aguento mais ler sobre... pra vocês entenderem, eu não aguento mais ver o tio Ben morrer. Então, mas eu reli, eu fiz questão e foi uma coisa muito boa, porque eu fiquei com receio, fiquei com medo que eles pudessem aprofundar justamente nas Tribe Books que eles já tinham lançado, que foram dos Roedores das Fúrias, e não é isso que aconteceu. Você tem um aprofundamento muito maior do que nós temos na primeira edição, do que são as tribos, uma noção muito maior do que é culturalmente cada uma delas, e quando eu terminei de ler no livro básico da segunda edição sobre as fúrias, sobre os roedores, eu falei assim, pronto, agora só falta eles serem rasos com os outros. Só que não, eles trouxeram todas as riquezas que vão antecipar o que nós vamos ver no livro da tribo. Algumas coisas mudam. Eu não digo que mudam, mas que elas ainda continuam rasas. Por exemplo, nos Senhores das Sombras, né? Existem aspectos muito mais interessantes que serão vistos no Tribe Book do que nós vemos aqui no livro, que são essa imagem do cara que ninguém confia e coisa e tal, sendo que os Senhores das Sombras eles são muito, muito mesmo mais profundos do que isso. Aliás, beirando numa... Bom, você acha que você quiser, mas beirando essa lábia que você vai encontrar até mesmo no Tribe Book do Setita, que ele faz você acreditar nele, que ele está fazendo a coisa certa. Mas enfim, eu digo sobre isso quando chegar a hora certa. E, como eu disse, não se deve esquecer o que foi lançado na primeira edição. Ele retoma com constância os materiais que foram lançados dos suplementos, né, como Rage Across Russia, Rage Across the Amazon, Umbra the Velvet Shadow, Rage Across New York, sempre fazendo referência ao passado dos Presos de Prata, como que foram a inundação das Terras Puras, né, a invasão das Terras Puras, enfim, uma série de elementos que fazem parte do cenário oficialmente, que muitas pessoas estão acostumadas. Aliás, o livro básico da primeira edição não tinha disponível em português. Então, se você já leu o livro básico, você sabe de todas essas informações, que são Guerra da Fúria, a invasão das Terras Puras, o sacrifício dos Croatan, faz a introdução novamente das 3 tribos, né, as 3 tribos perdidas, os Oivadores Brancos, os Croatan e os Bunip, coisa que não tinha na primeira edição. Então, todo esse aprofundamento, coisas que são retomadas, que são coisas que vão ser aprofundadas em algum outro momento, em algum suplemento. E isso foi também uma jogada de marketing muito boa, porque não desmerece o que está escrito lá. Se você quiser saber mais sobre, por exemplo, a invasão das Terras Puras, você vai ter que ver Rage Across New York. Se quiser saber mais sobre as terras natais dos Presos de Prata, você tem que saber sobre Rage Across Russia. Quer saber mais sobre a Guerra da Amazônia? Rage Across the Amazon. Coisas que são óbvias de se deduzir, mas ele deixa esse arco e deixa aberto
para você consumir os outros produtos passados. Muito inteligente. E falando nessa retomada, seu fedidinho que está assistindo essa droga, nós filmamos, eu, Rafael Damascena, Rodrigo Pontes, Rafael Oliveira, nós fizemos uma análise completa de Drums Around the Fire, que é a primeira antologia lançada pela White Wolf, e lá tem várias histórias que vão flertar com o lore de Lobisomem Apocalipse. Inclusive, na segunda edição aqui, nós temos várias referências a um conto que é o Night Flyer, que é um puta conto, e, bom, infelizmente ele só está disponível em inglês, eu não vou traduzir ele, se alguma alma generosa quiser traduzir, então boa sorte, mas é um puta conto, seria um puta trabalho fazer essa tradução, e você está perdendo, mas você tem a chance de pelo menos saber um pouco do que se trata e te encorajar a aprender inglês e quem sabe até praticar o seu inglês, vendo essa revisão que nós fizemos, essa revisita, essa análise que nós fizemos lá no Clube do Livro. Mais um motivo para você participar do Clube do Livro. Traga a sua visão aqui nessa droga. Bom, apesar desse trecho, a partir de agora, estar nomeado como horror visceral, é justamente uma forma de apontar onde não há tanto horror visceral quanto na primeira edição. Mas vamos por partes. Como eu disse, a ação continua, existe essa elegância no livro que vai trazer um novo sistema de combate, que é mais flexível em relação aos outros cenários, enfim, ele quer que o sangue corra como água, e com razão, aliás, Lobisomem é um jogo muito voltado para o combate, e o combate ele continua sim, visceral, mas os elementos sacros, ele meio que dão mais escondidinhas, dá mais relevância no que esse jogo realmente preza, e eu não diria que o visceral seja realmente o ponto crucial, o ponto mais elevado de Lobisomem Apocalipse. A fúria está presente, mas a manutenção da fé, da religiosidade, da espiritualidade de Gaia parece ser muito mais importante. Bom, eu devo admitir que realmente a proposta de trazer o jogo em tabuleiro, como a gente vê uma proposta de adaptação em Rage Across New York e Valkenburg Foundation, nós temos algumas peças, algumas adaptações que você pode realmente trazer o jogo para um tabuleiro, e isso vai se aproximar ao D&D, uma coisa mais mecanizada e mais voltada ao combate. Mas ainda, mesmo assim, não é uma coisa visceral. Aliás, nós temos uma série de elementos, uma série de pistas que vão desmerecer esse aspecto visceral, porque, como eu disse, a fúria ela está presente, mas ela não é tudo que importa em Lobisomem Apocalipse, e segunda edição ela mostra muito bem isso pra gente. E como eu disse, algumas dessas pistas faz a gente acreditar que realmente essa coisa visceral pode ser, pensando aqui agora, que eu esteja um tanto quanto equivocado no sentido da intenção. Mas enfim, pega a minha visão. É o seguinte, nós temos a introdução de não comerás a carne dos humanos aqui na litania, coisa que não tinha antigamente. A partir desse momento, como eu disse, esse lado visceral ele passa a ser mais controlado. Mas ao mesmo tempo, você pode ter uma leitura de que isso é inserido aqui porque você deve não se entregar aos seus impulsos. Nós vimos que tem até um campo que é os antropófagos, lá dos roedores de ossos, e que eles não veem esse ato com bons olhos. Mas o fato de trazer isso para a litania e essas coisas acontecerem, pode ser que seja um aspecto da Wyrm. Aliás, os frenesi da Wyrm também são apresentados aqui, e aí sim nós temos uma coisa extremamente visceral e doentia, porque é muito perigoso. Agora realmente se torna uma coisa perigosa quando você entra em frenesi. Você não tem só o perigo de você destruir quem você ama ou coisa e tal. Não que isso não seja perigoso, mas que você saia completamente da sua noção de ser e do que você tem como certo ou errado, e você pode até mesmo molestar os cadáveres que você mutilou durante o combate. Então isso é muito complicado, isso realmente é visceral, mas não tem tantos elementos quanto nós vemos na religiosidade. Os rituais aqui, eles são muito mais bem explorados do que na primeira edição. Primeiro de tudo, eles são classificados em tipos, são os rituais de pacto, os rituais de renome, de morte, de místicos, enfim. E isso já traz uma preocupação maior em tarefas, porque existem certos tipos de rituais que são designados a certos tipos de augúrio. Por exemplo, os de morte e renome geralmente são atribuídos aos Galhard, enquanto os místicos eles não têm uma especificidade. Então esse tipo de divisão é o que vai trazer também maior holofote em certos augúrios,
Por exemplo, o Philodox, por mais que ele seja um mediador, um juiz, enfim, ele estava à mercê de qualquer coisa porque ele não estava interligado diretamente à religiosidade, à espiritualidade que a sociedade Garou tinha. Então os rituais eles eram meio que jogados e você colocava para o seu Philodox ou para o seu Galhard, enfim, seja lá qual fosse aquela função. E agora existe uma determinação. Os Philodox eles têm uma participação espiritual muito maior. Eu conversei com o Pedro Nogueira sobre isso, que o Philodox ele tem um papel tanto quanto ingrato e é um dos meus augúrios favoritos, não é o meu augúrio favorito, mas ele tem uma coisa que eu pensei, lendo esse livro agora, que é a responsabilidade. O Philodox, ele é, de longe, o mais responsável dentro da matilha, por conta de saber bem interpretar a litania, saber bem interpretar as ações e as infrações que os seus companheiros de matilha, de seita, de tribo, eles fazem e você não pode errar, cara, porque isso pode custar a vida de alguém. Isso é muito complicado. Talvez seja por isso que nós não gostemos tanto dos Philodox, porque, porra, mano, eu quero me divertir, não quero responsabilidade. Não sei, você concorda comigo? Deixa nos comentários aí. Mas o mais importante de tudo é que esses rituais, eles trazem essa reafirmação de fé. E trazendo novamente essa interação com a seita, com os augúrios, enfim. Você tem alguns novos rituais que são de muita importância no sentido de constância que tem que ter no Cairn. Além do ritual de assembleia, que você vai ter aquela renovação de gnose que os lobisomens devem fazer, enfim. Você tem aqueles periódicos. Os rituais periódicos eles não existiam na primeira edição, e essa periodicidade, que são os equinócios, os solstícios, eles devem ser aclamados, devem ser ritualizados, celebrados de uma forma fiel, independente da sua tribo, da sua seita. É uma coisa universal porque isso vai marcar os períodos enfim, é a rotação de Gaia. Então ele está completamente ligado à fé central que é dos lobisomens, né? E você tem os rituais menores, que eu acho muito legal essa ideia. Deixa nos comentários se você gosta dos rituais menores, porque, ao meu ver, eu admito, eu acho eles muito caros para os efeitos que eles têm, para as exigências que eles têm para que eles façam efeito. Eu acho que os rituais menores, eles poderiam ser assim, é o seguinte, você tem ritual tal, então tantos pontos rituais, então você pode pegar, além do que você pode, pegar tantos rituais menores. Esses rituais menores, eles são espécies de mantras ou espécies de vou dizer simpatia, porque alguns eles são muito parecidos com isso, mas eles são coisas corriqueiras, coisas que são cotidianas que você deve fazer por uma série de dias ou meses, e então o efeito ele é feito, mas é um efeito muito pequeno. Mas isso é legal porque isso novamente vai trazer esse pé no chão, na verdade essa corrente à espiritualidade novamente do que os Garou têm com Gaia, com a Wild, com a Lua, enfim. É muito importante trazer esses elementos. Como eu disse, não é redundante, isso aqui é a afirmação de que isso faz parte do jogo. A espiritualidade de lobisomem me pareceu, depois dessa leitura mais aprofundada, que realmente a espiritualidade ele deveria ser o tema do jogo. Então, em vez de ser um horror visceral, então talvez seria tipo um horror mais cósmico ou alguma coisa que veja a pequenez. Mas diferente do que nós vemos em Call of Cthulhu, é que os Garou eles reagem e às vezes reagem muito bem a essas ameaças que vêm do cósmico. Então talvez eu esteja errado. Talvez o visceral seja um termo tanto quanto equivocado para o que realmente lobisomem queira dizer em relação à fúria, à espiritualidade, essa sensação do apocalipse iminente, enfim. Deixe nos comentários caso você tenha uma visão interessante sobre o jogo. E é isso aí. Infelizmente eu não tenho mais o que dizer sobre o livro, enfim, a leitura, cara, é o mesmo jogo, então não tem muito o que falar mais. Ele traz algumas perspectivas de outros jogos, por exemplo, ele vai dar uma antecipação do que nós vamos ver em Wraith the Oblivion, dá uma aprofundação bem bacana, mas quando ele fala de Changeling ainda é raso. Mas o de Wraith é bem legal mesmo, porque ele já fala das criaturas perturbadas, que às vezes se intrometem, não se intrometem, mas eles estão lá nos assuntos em que os Garou eles precisam resolver, e aqui ele já começa a tocar num assunto que eu estou
me segurando há muito tempo para não tocar, que é justamente essa divisão das umbras. Cara, a umbra do Wraith não é a mesma umbra dos Garou. Aqui deixa muito claro que a umbra dos Garou é a umbra viva, assim como eles estão descrevendo aqui na segunda edição. E o que nós vamos ver lá para os Wraiths, para as aparições, é que nós vamos ver como a Umbra Negra, que só vai ser descrita no próximo livro da Umbra, que vai ser lançado aqui em Lobisomem. Mas vai demorar para chegar nesse livro, gente. Segura a criança. O que eu quero realmente dizer, como considerações finais, na verdade, eu tenho alguns pontos a serem levantados. Na verdade, eu tenho 5 coisas a serem ditas, mas eram coisas que eu também segurei a minha onda lá no livro que eu fiz sobre a primeira edição, que são justamente sobre os aspectos épicos. Eu acho que você já notou que eu evito muito falar sobre assuntos acadêmicos aqui, ao ponto de não deixar os meus vídeos nichados, academicistas e elitistas, enfim. Não que o meu vocabulário seja elitista, uma porra, né? Puta que pariu. Mas eu não quero deixá-lo proselitista, essa é a palavra. Mas eu quero falar justamente sobre esses aspectos que fazem as pessoas dizerem que é um épico, e eu acho muito interessante, mesmo as pessoas não lerem épicos, elas saberem o que são esses elementos que compõem esse gênero do épico. O primeiro elemento que nós vemos de épico, na verdade, que resgata, eu acho que... eu vou me aprofundar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu não quero demorar. Lobisomem Apocalipse, ele é um livro que ele tem muitas descrições lendárias em estrofes e em versos, mais em versos do que em estrofes. E isso é muito importante porque quando a gente fala em tema épico, os épicos eles são geralmente feitos dessa forma, né, em prosa. Ou em prosa não, desculpa, em versos. E isso também traz essa sensação de que nós estamos no meio de uma aventura, uma coisa antiga, que é justamente aquele livro que eu mostrei para vocês, aqui, a Ilíada. Eu continuo não recomendando este livro, porque ele é uma chaprocona. Ele é um livro que não é tão divertido assim de ler, porque no começo é uma enrolação da porra. Eu vou falar sobre todos os elementos que compõem aqui o épico, para você entender como que essa literatura, não só de Homero, mas enfim, o gênero épico está muito ligado ao lobisomem. Como eu disse, esses versos eles ajudam muito. E outros elementos são, por exemplo, a proposição. Cara, eu acho que a proposição é a parte mais importante que você deve entender, que se relaciona ao gênero épico, que é essa dedicação à jornada às musas, à nação e aos deuses. Quando nós temos o gênero épico, antes de se lançar a uma aventura, a uma história heróica, nós temos esse pedido, nós temos essa reafirmação da missão, que é justamente as musas, que são as pessoas que inspiram os guerreiros a fazerem o que eles fazem. Quando a gente chega no gênero lírico, as musas são as inspirações dos sentimentos, mas isso eu digo daqui a pouco. Aliás, isso é resgatado... Daqui a pouco, caralho. Isso é resgatado lá no V5, lá em Vampiro mesmo, porque nós temos as touchstones, e isso é um elemento extremamente lírico. Esses elementos líricos, eles são importantes porque os sentimentos no V5, eles são importantes. E a musa, que seria a touchstone, que eu nem lembro, é pilar, eu acho que é traduzido na quinta edição, ele é muito importante para manter essa vivacidade do vampiro. Então, tem sim uma relevância, mas, enfim, cara, já falei demais, vamos voltar aqui pro épico do lobisomem. E quando nós falamos das musas, essas musas vão trazer essas inspirações, eles precisam ressaltar a nação, essa coisa de onde eles vieram, e isso é muito ressaltado no sentido da tribo, no sentido do augúrio da seita, essa coisa mais regionalizada, os protetorados, as linhagens dos Garou, elas são muito importantes para eles. Então isso tudo deve ser ressaltado e deve ser honrado, né? Então isso também deve ser... Eu acho, né? Eu acho não, eu tenho quase certeza que é por causa disso que o pessoal também, que é mais reaça, gosta muito de lobisomem, principalmente de Cria de Fenris, porque eles ressaltam muitos desses elementos. Mas deixa pra quando chegar no Clan Book dos Get of Fenris. Ah, que pena, não tem mais no W5. Bom, e o último elemento que faz do elemento ser épico é justamente esse pedido aos deuses. Não sei se você já leu a Ilíada, para quem já conhece, sabe que existe um flerte muito grande ali entre os deuses e uma intromissão direta ao que eles fazem. Nós podemos fazer uma relação direta não a Celestinos, talvez Celestinos, mas não a Tríade e não a Gaia, mas sim aos totens, porque são eles que realmente vão abençoar. Quando a gente pega uma poesia épica, nós temos os deuses, por exemplo, Afrodite,
nós temos... Ih, esqueci o nome do cara do sol, mano. Enfim, fugiu aqui o nome. Mas esses caras, eles abençoam todos esses guerreiros para que eles tenham êxito e que muitas vezes, isso acontece direto, eles salvem da morte certa durante o combate. Isso aconteceu diversas vezes com aquele pau no cu do Paris, lá que raptou a Afrodite. Ele era salvo diversas vezes por Afrodite para que ele continuasse trepando com ela lá dentro do palácio, lá em Ilion. Aliás, o nome de Ilíada vem de Ilion. Não sei se você sabia. Mas enfim, depois dessas proposições, você parte para a aventura e eis outros elementos que fazem parte do épico. Além de ressaltar todos esses elementos, não da violência em si, mas das grandezas, você tem um jogo de heróis, você tem uma determinação, você tem um objetivo que ele é claro para o herói o que é, que ele é realmente essa coisa, que tem esses elementos maniqueístas, que seria o bem e o mal, ele tem muito claro para ele o que ele tem que fazer. Então, é genuína essa batalha que ele tem. E, por isso, se tratando de heróis, nós temos epítetos. E o que são esses epítetos? São justamente, em Lobisomem Apocalipse, o nome Garou. Por onde o seu Garou é conhecido. Quais são as características que fazem ele ser conhecido? Por exemplo, você pega o Enéas, ele é conhecido pela sua astúcia. Você tem Ajax, que é conhecido pela sua força. Você tem o próprio Aquiles, que é conhecido pela sua força, sua coragem. Enfim, é conhecido pelas suas grevas, né, que são uma espécie de tornozeleiras, que são de bronze, porque isso marca a sua origem, porque ele é de uma cidade... Enfim, tem todas essas coisas que marcam a identidade do herói e vai facilitar, convenhamos, a eles serem cantados para serem lembrados quando eles voltarem para casa. Eis mais um elemento que corrobora com o Lobisomem Apocalipse. Então veja só como todos esses elementos de Lobisomem, ele vai... não exatamente visceral, mas vai de encontro ao épico, uma coisa muito mais espiritualizada. Aliás, uma coisa que nós não largamos mão, nós estamos falando de um gênero grego, então a espiritualidade ela é muito forte, né? Tirando essas coisas de envenenadores de criancinhas e dos jovens como Sócrates, nós temos na mentalidade dos gregos quase que unânime essa coisa espiritual. A última coisa que eu quero dizer é que o elemento épico, ele é externo, enquanto o lírico, ele é interno. E por que eu estou fazendo sempre essa comparação com o lírico? É porque nós temos, mesmo com o lançamento de Mago Ascensão, nós temos um antagonismo muito forte com o Vampiro à Máscara, que ele vai fazer esse papel da poesia lírica, que é uma coisa mais sentimental, é uma coisa muito mais interna. Ele tem o trágico muito mais... Não que na épica não tenha tragédias, mas quando a gente fala da tragédia lírica, ela é completamente diferente. A gente vai falar no Clube do Livro sobre The Beast Within, e tem um conto do caralho, que é de um atoriador que quer abraçar um cara, enfim, é muito bom, e eu faço questão de fazer minúcias desse conto. Mas enfim, coisas que a gente não vai encontrar em Lobisomem, porque as obrigações são externas, não se trata sobre sentimentos. Tudo bem que existem parcelas, né? Você tem, por exemplo, aqui na Ilíada, você tem o arco em que Aquiles tem o seu melhor amigo, talvez amante, morto em campo de batalha, e isso faz com que ele entre numa cólera muito grande e vá fazer realmente... vai desafiar Paris para um desafio legítimo, finalmente, né? Essas obrigações externas, elas são muito marcantes aqui em Lobisomem, porque você não tem uma pontuação de humanidade, não tem uma pontuação de coragem, você não tem virtudes, você não tem coisas que marcam a corrupção. A obrigação moral, ela é muito mais importante do que as próprias virtudes, do que as próprias... do que você pensa como certo ou errado. Tudo bem que isso vai refletir no que, quão suscetível você está ao Wyrm e coisa e tal, mas não define o jogo. O jogo ele está muito mais atrelaçado à ação. Enquanto o vampiro está muito mais atrelaçado aos elementos emocionais e o que nós chamamos ali, quando a gente fala do campo de letras, de análise crítica literária, que é o campo psicológico. Ufa, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais curto do que os outros. E eu só quero dizer que essa droga ela se propaga pela droga de página, droga de Insta e droga de Twitter. Se inscreve nessa droga, compartilha nas suas mesas, suas redes sociais, onde você bem entender. Deixa um comentário caso você tenha alguma coisa construtiva e respeitosa a dizer sobre esse conteúdo para o pessoal aí que também consome esta droga. E o mais importante de tudo, leia o livro, leia os livros, sempre que possível. E não deixe de agradecer Luna por continuar servindo Gaia. O próximo livro que nós vemos novamente é Who's Who Among Werewolves.
Garou Saga. Então, um grande abraço para os senhores. Falou!